Então, irmãos, temos aqui a Bíblia Thompson, tá? Esta aqui que eu tenho é a edição com letras grandes, letra grande, tá? Eu optei por esta edição porque é uma leitura mais confortável, principalmente para eu que uso óculos de grau, né? Então, a minha veio na cor, nessas duas cores, verde e vinho. Olhando assim parece preto aqui no vídeo, né? Mas ela é um verde bem escuro, um tom bem bonito, né? E verde, e é a parte de baixo aqui da capa vinho. Ela possui essa costura central aqui, é uma costura mesmo, não é uma imitação, mas é uma costura mesmo, tá? Ela vem esse folder aqui, podemos assim dizer, na capa, né? Falando um pouquinho sobre ela, né? Referências em cadeia, análise dos livros, esboço de estudos da Bíblia, estudo das personagens, principais personagens, né, da Bíblia, suplemento arqueológico, concordância, devocionais, mapas e localizador de topônimos. Aqui temos um exemplo do tamanho da letra. A letra é realmente nesse tamanho aqui, ó, exemplo do texto bíblico. Ó. Depois temos aqui um código QR que vai levar você a um seminário sobre a Bíblia Thompson, né? E aqui aqui é só falando sobre ela aqui, tá? Sobre esta Bíblia, que é uma excelente ferramenta para o estudo da Palavra de Deus. Ela possui uma largura, esse tamanho aqui, né, que é letra grande. Ela é um pouco maior do que a Bíblia Thompson, que foi produzida até 2014, que ainda vem no tamanho médio, porém a letra era um tanto pequena. A largura dela ela tem 18 centímetros de largura por 25 de altura por 4,5 centímetros de espessura e ela pesa 1 kg 380 gramas, tá? Aqui dentro nós temos esta folha aqui, um tom verde, muito bonito, né? Um papel mais grosso, uma folha, um espelho, né? Depois temos mais uma aqui, Bíblia Thompson, letra grande, versículos em cadeia temática, estudos ilustrados, suplemento arqueológico, concordância e mapas, Almeida, edição contemporânea. Temos a ficha catalográfica dela, ela foi produzida primeiramente na edição americana, né, em 1982. Eu creio que ela chegou no Brasil na década de 90. E esta edição aqui com letras grandes é de 2014, tá? Essa edição com letras grandes. Essa que eu tenho aqui é a sexta reimpressão em 2018, outubro de 2018. Ela foi produzida conforme rege o acordo ortográfico da língua portuguesa, tá? Assinada em 1990 e em vigor desde janeiro de 2009. Temos aqui o sumário, os livros do Antigo Testamento em ordem canônica, né? Do cânon sagrado, os livros do Novo Testamento. Temos aqui as ajudas bíblicas exaustivas Thompson. Esse índice aqui ele vai aparecer lá no final também. Prefácio Almeida, edição contemporânea revisada, observações acerca do uso desta edição da Bíblia Thompson. É muito importante ler essas introduções para você entender como funciona a Bíblia Thompson, como você pode utilizar ela. Prefácio às referências em cadeia da Bíblia de referência Thompson. Referências em cadeia, notas marginais. Temos aqui como seguir uma cadeia temática, tá? Como usar o sistema de ajudas também. Antigo Testamento, ela não possui aquelas introduções que geralmente as Bíblias de estudos trazem sobre os livros, mas ela vai ter um suplemento que fala de todos, uma análise de todos os livros da Bíblia lá no final, nos suplementos lá. Temos aqui uma certa, como se fosse uma linha do tempo, né? Rio de inspiração, e ela traz aqui os livros separados por suas categorias, o Antigo Testamento, Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores, profetas menores, os 400 anos de silêncio, do Novo Testamento, os livros históricos, né? Evangelhos e Atos, epístolas paulinas, epístolas gerais e Apocalipse. O texto bíblico dela ele vem em duas colunas centrais, tá? Duas colunas centrais, ela não é uma Bíblia que, conforme a gente está acostumado, aquelas Bíblias de estudo com notas de rodapé, ela é uma Bíblia que foca no seu sistema de estudo, né, de notas
de versículos em cadeia temática, né? Então, este é o foco da Bíblia Thompson, que é excelente para você estudar a Bíblia, porque é a Bíblia explicando a própria Bíblia, não é aquela visão de um teólogo, conforme a gente está acostumado nas notas de rodapé nas Bíblias de estudo, tá? Então, ela possui o texto sagrado, né, o texto bíblico, em colunas centrais, em duas colunas centrais, toda ela é assim, Antigo e Novo Testamento, e nas laterais nós temos aqui os temas em cadeia com seus códigos, tá? Ela vai aparecer sempre assim, ó, tá? O tamanho da letra, ela tem uma letra muito confortável, tá? Ela tem uma letra muito confortável, essa edição com letras grandes. Eu até tenho uma Bíblia aqui com letra, é uma Bíblia de estudo com uma letra menor, ou seja, uma letra normal. Vou dar aproximar um pouco a imagem para se fazer uma comparação do tamanho do texto bíblico. Aqui temos o texto da Thompson e aqui nós temos o texto de uma Bíblia normal. Veja que o texto desta Bíblia ainda está um pouquinho à frente, ó, mas o tamanho da letra da Thompson é bem confortável. Ó. Essa aqui é uma letra tamanho normal e aqui o tamanho da Bíblia, do texto da Bíblia Thompson. Tá? Vamos então aqui adiante, finalizando aqui o Antigo Testamento, nós chegamos aqui no período entre os dois testamentos, né? Antigo Testamento, já imediatamente começa o Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento, contar contrastes entre o Antigo e o Novo Testamento. Já temos então aqui o livro de Mateus e sempre traz aqui no canto, aqui ó, no início, algumas informações, ó. Autor, análise do livro, palavra-chave, pensamento enfático. São informações que trazem, sempre trazendo os códigos para que você possa estudar o livro, todos os livros da Bíblia e todos os livros da Bíblia. Chegamos então, ela possui também as palavras de Jesus em vermelho, tá? As palavras do Senhor Jesus em letra vermelha em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, onde aparecem as palavras de Jesus, ela aparece em vermelho. Temos aqui no livro de Apocalipse também as palavras de Jesus em vermelho. Bom, então aqui chegamos ao material de estudo. Veja quanto que ela tem de material de estudo, tá? Ajudas bíblicas exaustivas Thompson. Então aqui nós temos todas as ajudas bíblicas exaustivas divididas em 12 categorias. Complemento, sistema de estudos bíblicos em 12 seções. Índice geral, princípios de estudo da Bíblia, os melhores métodos de estudo, índice de temas em cadeia, leituras bíblicas, esboço de estudos bíblicos, análise dos livros da Bíblia, estudo de personagens, harmonias bíblicas e estudos ilustrados, suplemento arqueológico, concordância bíblica abreviada e mapas bíblicos. Então, nós temos aqui um índice geral, tá? Por exemplo, você quer estudar um determinado tema. Então, você vem aqui no índice geral, é um índice em ordem alfabética, e você procura uma palavra aqui e ele vai levar você ao código, ó. Por exemplo, aqui, nós vamos procurar uma palavra aqui sobre... vamos ver aqui uma palavra... indecisão, tá? Eu quero estudar sobre este tema, indecisão. O código dela é o 950. Então, você vem aqui no índice de temas em cadeia e procura o código de número 950. Vamos procurar aqui o código de número 950. Aqui está ele, falando sobre o tema indecisão. 950, indecisão, tá? E aí ele já traz aqui os versículos, ó, sobre este tema, para você fazer um estudo ou um esboço, preparar um esboço sobre o tema, ele já traz aqui os versículos. Mas também você pode ir lá e consultar o texto lá
no texto bíblico, tá? Mas ele já traz aqui. Este aqui, ó, está dentro de uma categoria. Veja, ó, que ele indecisão é a letra D, que está dentro de uma categoria sobre, ó, a categoria é sobre constância e inconstância, tá? Ele está dentro desta categoria. Depois nós vamos ter as leituras bíblicas, incluído grande número de assuntos destinados a devocionais, estudos bíblicos, pessoais e reuniões públicas. Depois nós vamos ter, e todos eles vêm numa sequência, todos esses estudos eles vêm numa sequência dos códigos. Os códigos eles vêm aparecendo em uma sequência. Nós temos aqui esboços de estudos bíblicos, tá? Temos aqui alguns esboços de estudo bíblico e eles sempre vêm na ordem crescente com os códigos. A análise dos livros da Bíblia, aquilo que eu falei, não traz uma introdução aos livros da Bíblia, mas aqui nós temos uma análise de todos, ou um esboço de todos os livros da Bíblia. Depois nós temos o estudo de personagens, tá? São o estudo dos principais personagens bíblicos, harmonias bíblicas e estudos ilustrados, tá? E aqui então nós vamos ter aqui uma série de estudos, tá? Deixa eu colocar, ele aparece aqui, ó, em 2 páginas. Todas as fotos, as ilustrações todas não são coloridas, são em preto e branco, tá? Se você pegar uma Bíblia Thompson da década de 90, quando ela foi lançada no Brasil, e pegar uma atual, é o mesmo material, é as mesmas fotos, entendeu? Ele não continua sendo em preto e branco as fotos, mas bem legível, ó. Depois nós temos aqui mais à frente nós temos o suplemento arqueológico, fotos em preto e branco também, tá? Mas depois temos também a concordância bíblica abreviada e por último nós temos os mapas. Os mapas dela, os mapas eu creio que a editora poderia publicar os mapas, né, nessas novas edições, fazer uma revisão e publicar mapas em cores, né, que eles ainda continuam sendo em preto e branco e no papel Bíblia, tá? Depois no final aqui temos um espaço para as anotações. Algumas coisas muito interessantes. Você pode buscar, você vai fazer um estudo da palavra de Deus, você pode buscar por um tema, por exemplo, você quer um tema, um assunto, você procura um tema aqui, você pode também vir aqui no índice dos temas em cadeia e procurar um tema, ou melhor ainda, você está lendo o texto bíblico e aparece uma determinada palavra com o seu código. Tá? Aqui, ó, eles aparecem em linha lateral aqui, ó, nas laterais. Então, essa, por exemplo, aqui, ó, nós estamos em Isaías capítulo 51, versículo 14. E nos diz assim, eu peguei como exemplo aqui, né? Abri e peguei como exemplo, ó. O exilado cativo depressa será solto e não morrerá na masmorra, e o seu pão não lhe faltará. Então temos 3 assuntos, 3 palavras dentro deste versículo: alimento físico, cativeiro e providência. Então nós vamos ver aqui, ó, alimento físico 1. Então quer dizer que tem mais de um tema sobre este assunto. O código dele é o 194. Então você vai vir aqui, ó, no índice de temas em cadeias, a partir daqui vai procurar, tá? Daqui para frente, pode estar aqui, pode estar seja um outro código, né, com um número maior. Você vai falar sobre um personagem, sobre um livro, né? Por exemplo, aqui, ó, abri aqui, que está falando aqui sobre os livros da Bíblia, análise dos livros da Bíblia. O livro de Neemias, o número dele é 4.243. Entenderam? Tá? Depois nós temos aqui no versículo 14, cativeiro 13. Então, tem 3 categorias de estudo sobre esta palavra, cativeiro. Neste versículo está falando do cativeiro, que é a referência 3 lá. Então você vai se procurar por este código aqui, ó, 1901. Depois providência 2. Então tem mais de um tema, tem providência 1, providência 2 e pode ser que tenha outros também. E aqui está o código D. Interessante também nesta Bíblia, por exemplo, aqui, ó, outras informações.
Por exemplo, aqui, ó, você está lendo o texto bíblico e aí você se depara aqui, por exemplo, no versículo de número 11, um exemplo, né, que eu peguei aqui, Gênesis capítulo 7, versículo de número 11, que está falando aqui acerca do dilúvio, e aparece aqui dilúvio. Do lado aparece uma referência bíblica, Jó 22 e 16. Então quer dizer que a próxima referência sobre esse tema vai aparecer lá em Jó, capítulo 22, versículo de número 16. Então vamos ver aqui, ó, Jó, capítulo 22, 16. Jó 22 e 16. Vai aparecer aqui, é Jó 22 e 16. Desculpa, eu peguei em Salmos. Jó 22 e 16. Jó 22 e 16. Dilúvio novamente aqui aparece, ó. A próxima referência, o mesmo código, ó, código 1157. Código 1157. Depois vai aparecer outra referência em Isaías 54 e 9. Vamos para a próxima referência. Isaías 54, versículo 9. Isaías 54 e 9. Código 1157. Dá um zoom aqui. Código 1157. Próxima referência sobre dilúvio, Mateus 24, 38. Mateus 24, 38. Mateus 24, 38 também está falando sobre o dilúvio, o mesmo código, 1157. A próxima referência, 1 Pedro 3 e 20. 1 Pedro 3 e 20. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 20. E aqui temos também dilúvio, código 1157, próxima referência, 2 Pedro 2 e 5. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 5. E aqui, ó, quando é a última referência, ó, 2 Pedro 2 e 5. Aí do lado da palavra dilúvio tem um delta. Então vai ser a última referência sobre esta palavra. Mas aí eu quero saber qual é a primeira referência. Então é só você pegar o código, ó, código 1157, vem aqui e procura o código 1157. Código 1157 para você descobrir qual é a primeira referência. 1157. Código 1157. Dilúvio. Aqui está. Código 1157, dilúvio. A primeira referência em Gênesis 6 e 7, depois Gênesis 6 e 17. Eu parti lá de Gênesis 7 e 11, vocês lembram? Ó, depois tem o Jó 22 e 16, o Isaías 54 e 9, Mateus 24 e 38, 1 Pedro 13 e 20, 2 Pedro 2 e 5. Mas a primeira referência era Gênesis 6 e 7. Então aqui está tudo falando sobre o dilúvio. Ok? Depois também nós temos outras informações aqui que aparecem no texto. Por exemplo, aqui, ó, tem uma datação. E entre parênteses, às vezes um ponto de interrogação, para que esta data ela é incerta, ok? Temos outra informação também que ela traz, por exemplo, assim, ó, aqui, ó, PP, ou passagem paralela. Por exemplo, aqui, ó, estamos no Salmo de número 18, versículo 48, que nos diz: que me livra dos meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que
se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Uma passagem paralela para este texto é o Salmo 140, verso 1. Vamos ver o que nos diz o Salmo 140, o verso 1, que nos diz: livra-me, ó Senhor, dos homens maus, protege-me dos homens violentos. Então temos uma passagem paralela, essa aqui é algumas informações que ela traz. Bom, meus irmãos, resumidamente é isto que trata a Bíblia Thompson, que é, como eu disse, ela é única neste sistema de referências em cadeia, né? Ela é excelente para o estudo da palavra de Deus. Por quê? Porque é a própria Bíblia explicando a Bíblia. Vocês entenderam? Então ela traz, não é aquela Bíblia que nós estamos acostumados, com notas de rodapé, mas sim uma Bíblia, e ela traz em todas as páginas do texto bíblico, ela vai trazer o sistema de referências em cadeia. Ah, mas lá nas crônicas tem referências em cadeia lá também. Nos livros poéticos também tem. Ela vai ter em todo o texto bíblico, aonde você abrir, vai ter o sistema de temas em cadeia, que essa Bíblia é uma excelente ferramenta para o estudo da palavra de Deus e também para pregadores desenvolver sermões, estudos bíblicos, excelente para pastores, professores de escola dominical e para o público cristão em geral. Tá ok, meus irmãos? Então aqui falamos hoje sobre a Bíblia Thompson, uma excelente ferramenta para o estudo da palavra de Deus.